Olá, amigo investidor. Você quer fazer um investimento com retorno garantido e custo baixo? Então dá um confere na descrição. Sabe o que eu acho legal? Nós no nosso canal, a Uhum. gente também tem uma carteira pública para mostrar para as pessoas como investe, para elas entenderem, não é que é para ó, aviso, não é para copiar a carteira, meu amor, a gente faz para ajudar vocês a entenderem como a gente investe. Você tem uma Tenho. carteira de que você tem de 1 milhão Aham. de fundos imobiliários. Comenta um pouco pra gente como é que funciona isso no seu canal. É no seu canal, né, que você Sim, faz? sim, é no canal, no Instagram. Então, a carteira veio com o intuito de ser uma carteira que eu começasse do zero, realmente chegasse nesse patrimônio de R$ 1 milhão, só com fundos imobiliários, né. Então montei uma carteira para mim, né, como você falou, uma carteira para mim, com as minhas estratégias que, assim, é pública, mas eu sempre falo: "Não copia". Por quê? É uma carteira que tem 20 ativos, não é uma carteira pequena, é uma carteira de 20 ativos e eu só consigo, de fato, acompanhar ela porque eu trabalho com isso. Então, assim, todo dia eu tô lá, analisando documento, vendo o desempenho e tal, eu consigo realmente, gerir uma carteira de 20 ativos. Eu tenho até mais do que isso, porque eu tenho outra carteira também, que é pessoal. Mas, o intuito foi esse, né, para mostrar para o pessoal na prática que eu tô junto com eles também, né, que a gente tá colocando o meu dinheiro, o dinheiro do meu trabalho ali dentro dos ativos. Então, quando as coisas estão indo bem, minha carteira tá indo bem, quando tudo tá indo mal, minha carteira também tá indo mal. Então, realmente foi com o intuito mesmo de mostrar esse dia a dia do investidor, né, com os resultados reais, com dinheiro real. E eu recentemente eu comecei essa carteira em 2019, né, já atingi aí 25% do objetivo e é isso, não estabeleci uma meta final, mas estamos caminhando aí. Eu acho que já o efeito que a gente quer é sempre aquele efeito bola de neve, né, para a própria carteira, o dividendo que ela gerar, eu já colocar ali dentro dela e as coisas acontecerem mais rápido. Então já passei ali de mais de R$ 2.000 de dividendo mensal com ela, né, então as coisas estão começando a acontecer a partir de agora. Agora, Gabriel, me diz uma coisa. Você falou que tem uma carteira uma carteira bem recheada, com muitos Aham. ativos. Para um iniciante, quantos ativos? Você acha que tem um total, assim, putz, o cara tem que ter 10, Uhum. 5? Quantos ativos ou quantos fundos imobiliários um investidor deve ter? Não tem uma regra, tá, mas eu gosto de falar assim, para o iniciante, 5 ativos já tá ótimo. Um 5 de ati cada um tipo de tá cada legal. tipo já foi. Você pega ali um de galpão, um de shopping, um de varejo, um de papel, um de desenvolvimento, que é outro segmento que a gente acha que a gente não tinha comentado ainda, né, que é um segmento um pouco mais agressivo, já tá bacana, né. Por quê? No início você ter essa exposição e ter um pouco de cada coisa, vai te forçar realmente a estudar um pouco de cada coisa, acompanhar um pouco de cada segmento, e a partir dali, a ideia é a diversificação. Você tem um fundo de galpão, mais para frente você vai buscar ter outro, mais para frente você vai buscar ter outro de papel, entendeu? Então, assim, com o tempo, a pessoa já viu ali, 5 fundos eu estou conseguindo acompanhar perfeitamente. Então, vou começar a diversificar a minha carteira e aí, como eu disse, não tem regra, ela vai saber o que colocar e o que tirar dentro da carteira. Porque o que acontece que eu vejo? As pessoas, elas confundem muito diversificação e pulverização. Sim. Então, o que acontece? As pessoas, elas têm que entender sobre tudo que está falando Uhum. aquele independente se é fundo imobiliário ou ações, enfim, o ativo. Por quê? Porque ela sabe do que se trata, ela entendeu, ela sabe exatamente o que você falou, canal de YouTube, Uhum. né, tem aí relatórios de analistas. Por quê? Não adianta ela comprar um monte de coisa, e já aconteceu, acho que com o André o pessoal pergunta, e ela tem 30 ativos, mas ela não sabe de fato 3 que estão ali. Mas ela escutou, ela foi lá, colocou, espalha o dinheiro ali e não sabe o que tá fazendo. Então tem que estudar. Agora, lá vem eu com as minhas listas. Eu assusto o convidado. Agora. Dessa carteira, menino Gabriel, quais são os 4 top fundos imobiliários na sua visão? Vamos lá. Dos 20, eu colocaria aí IRDM, fundo de papel. Na minha visão, ele tá ali no top 3 de fundos de papel. HCTR, também outro fundo de papel. HGLG, que é o fundo de galpão, que eu gosto muito também. Eu acho que é um fundo que você tem que estudar, por mais que você vá investir nele ou não. O relatório dele é bem completo e dá uma aula para quem é iniciante, né? Com as informações que ele traz lá. E Shopping XPML. Eu também gosto muito desse fundo. Agora, Gabriel, você citou alguns fundos, por exemplo, o Uhum. HGLG, o XPML, eles têm vários ativos, né? Ou Sim. seja, eles estão diversificados, não só por número de ativos, mas inclusive em regiões geográficas, né?
Você tem ali, por exemplo, a HGLG, são vários galpões em vários estados. O que eu particularmente gosto muito, porque eu acredito que a gente traz uma proteção ali Com para o certeza. fundo. Mas qual é o risco e se você gosta de fundos imobiliários que são os monoativos que falam, né? Uhum. Que é um fundo imobiliário que tem um ativo apenas. Então, essa aí é a minha regra de ouro. Fundo monoativo eu já fico fora, né? É um tipo de fundo imobiliário que tem um risco muito grande ali dentro da operação. Principalmente os mono, né? Que são monoativo, único ativo com um único inquilino. O risco é muito grande. Então, se der problema com o imóvel, compromete toda a renda. Se der problema com o inquilino, compromete toda a renda, né? Então, quando a gente consegue ter um fundo imobiliário, por exemplo, é o caso da HGLG, que tem quase 20 ativos, se der problema em um único galpão ou com um único inquilino, compromete uma pequena porcentagem da renda, né? Então, muitas vezes acontecem problemas no meio durante o ano aí e o investidor nem percebe, né? Porque o fundo tem um caixa, tem outros inquilinos e consegue distribuir o mesmo dividendo ali no mês a mês. Então, é até um dos critérios que eu analiso um fundo imobiliário. Quando é um mono, eu já fico de fora. Agora, outra pergunta. Qual fundo imobiliário, pra você, Uhum. Gabriel, que você fala, esse aqui eu não invisto, Uhum. acho um patinho feio, e outro que você fala, nossa, o pessoal gosta, o pessoal pergunta bastante. Então, a gente tem um caso de um fundo imobiliário, como eu estava citando aqui, de um mono, que é o XPCM. Não sei se vocês já ouviram Sim. falar, né? Que é um caso clássico de um fundo que tinha tudo para dar errado, né? A verdade é essa. Era um fundo que era alugado para uma empresa estatal, para Petrobras, De Macaé, né? em Macaé, no Rio de Janeiro, um lugar que é totalmente voltado para óleo e gás, né? Então, assim, não é interessante para outro tipo de inquilino, para um banco, para uma outra empresa, não é um lugar interessante. Então, se desse problema com a Petrobras, dificilmente, né, o fundo conseguiria outro inquilino ali. E é o que está acontecendo, né? A Petrobras saiu ano passado, se eu não me engano, desse imóvel, e o imóvel está vago lá até hoje. Então, assim, quem comprou esse fundo a mais de R$ 100 perdeu muito dinheiro, né? E vai ter a renda zerada logo, logo. Então, assim, é um fundo que eu ficaria de fora. Eu fico de fora com certeza, né? E um fundo que eu não ficaria de fato como a gente está falando aqui desde o início, são essa parte de fundos de papéis, né? São fundos que estão trazendo uma renda muito boa. Tomar cuidado com a questão do preço, né? Olhar o PVP desses fundos, mas são fundos que, de fato, com a inflação do jeito que está, eles se beneficiam muito disso, né? O dividendo, então, aumentou bastante nos últimos tempos. Então, é um segmento que eu acho que não dá para ficar de fora. O MXRF11, muita gente fala, né? Aham, E é um muito fundo bom. que tem um valor de cota super R$ 10, acessível, né? R$ 10. Então a pessoa, de Aham. repente, tem R$ 100, ela compra 10 cotas, porque ela não precisa comprar. Aham, Sabe o que o pessoal pensa? Muitas pessoas, e eu entendo, elas têm um certo medo de investir, né, André? aham. Elas acham que tem que ter muito dinheiro. Tipo assim, Carol, eu tenho que ter 100 mil pra investir. Não, você pode investir em 100 cotas, em 10 cotas, em 20 cotas. Isso que é bacana. Uhum, Facilitou. Então, em vez de você ir gastar no shopping, só ficar gastando, você pode ser sócio do shopping, né, com Gabriel? certeza. E uma coisa que o pessoal precisa entender é que é o seguinte, o MXRF ele custa R$10. O XPML ele custa 100, por exemplo. Mas não quer dizer que o MXRF tá barato e que o XPML tá caro. Porque as pessoas confundem isso, né? Aham. Eu vou comprar aquele ali porque tá barato. Não, calma. Ele é mais líquido, ele é mais fácil de você comprar porque ele custa R$10. Se o pequeno investidor, ele tem só R$10, ele pode comprar o MXRF, não pode comprar o XPML. Então ele é mais negociável, mas não quer dizer que o XPML tá caro. A gente tem que analisar o quê, Gabriel? O PVP, que é o Com que o certeza. Gabriel tá falando, que é o Aham. preço sobre valor patrimonial. E é isso que eu queria te perguntar, Gabriel. Se a gente falar que o preço sobre valor patrimonial, o PVP, está abaixo de 1, na sua visão, só olhando isso, já quer dizer que o fundo tá barato? Ou a gente tem que olhar outras questões? A gente tem que olhar outras questões. Mas, de fato, olhar esse PVP abaixo de 1, isso aí é um indicador que vai mostrar que o preço negociado em mercado está abaixo do valor patrimonial. E o que é esse valor patrimonial que a gente tanto fala? Né? Nada mais é do que pegar o patrimônio todo do fundo e dividir pelo número de cotas. Então, é um valor patrimonial por cota. Né? Então, isso aí já é uma representação bem clara que o fundo está barato. Agora, você tem que entender o porquê que está barato. Né? Se isso é realmente uma oportunidade ou se isso é um risco. Então, é uma métrica muito boa que eu gosto de utilizar, mas você tem que saber interpretar. Agora, falando de exterior, você Aham. investe em REITs? Ainda não invisto em REITs, mas para os próximos meses é uma carteira que eu creio que eu vou fazer até pública também, tá?
investindo em REITs. Para quem não sabe, são os primos, vamos dizer assim, dos fundos imobiliários. Né? Logicamente que REITs, as características são diferentes, né? Eles são mais parecidos realmente com empresas do que com fundos imobiliários, né? Mas é um mercado que já é um mercado bilionário, em dólar ainda, né? Enquanto a gente... Dividendo em dólar, uma coisa boa quando cai, né, André? Vem aquele cifrãozinho, dá um Sim. gostinho, E o né? interessante é que os REITs, né, que são os fundos imobiliários, na verdade, lá nos Estados Unidos, eles são considerados como ações, na verdade, né? São. Porque eles são empresas lá. Empresas. Eles têm diretores, eles têm um Uhum. conselho, enfim. E aqui no Brasil, não. O fundo imobiliário, ele é um fundo que um gestor cuida, não é uma Sim. empresa. E o que eu acho interessante, Gabriel, você pode complementar com as suas ideias, é que o legal dos REITs é que eles podem captar empréstimos, né? Ou seja, a taxa de juros lá nos Estados Unidos é super barata. O gestor lá pode captar empréstimo para conseguir investir em mais imóveis. E aqui no Brasil, como é que o gestor se vira nesse momento? Então, outra característica, falando de REITs ainda, que é muito interessante, é que os REITs podem investir até fora dos Estados Unidos, né? Então, a gente tem ativos de REITs aqui no Brasil, por exemplo, em outros países. Com fundos imobiliários, não. Né? A gente, por lei, fundos imobiliários só podem investir em ativos nacionais. Né? E aí, nesse momento, o que acontece? Né? Como é que os gestores eles conseguem caminhar no momento de crise? Né? Porque, realmente, no momento que o mercado não está indo muito bem, o país está numa crise generalizada, é realmente o momento das oportunidades. E não só são oportunidades na Bolsa. No mercado imobiliário como um todo, a gente tem oportunidades. Então, esse seria o momento ideal para o gestor ir lá e comprar um ativo. Né? Mas, por outro lado, também é o momento em que o mercado meio que está fechado para aquelas subscrições, né? Que a gente fala, o preço está muito baixo ou próximo do valor patrimonial ali, e isso aí dificulta a captação. Por quê? Qual é o grande intuito de fazer uma subscrição? O que é bom para o cotista? É quando se tem um desconto ali. Né? O fundo está sendo negociado a R$ 120, eu vou conseguir comprar mais cotas ali na subscrição a R$ 100, eu vou ter uma diferença de R$ 20 aí de desconto, então isso para mim é interessante. Agora o fundo está sendo negociado na bolsa a 100. O valor patrimonial dele é R$ 99,50, né? O gestor ele é muito pressionado por todo o mercado para não fazer uma subscrição abaixo do valor patrimonial, né? Para não diluir quem já é cotista ali dentro. Então fica um desconto muito próximo. E aí tem uma oportunidade do outro lado, e aí o gestor fica em cima do muro, sem saber o que fazer de fato. Né? Ou ele faz aquela emissão ali com desconto muito pequeno e vai captar pouco, né? Para tentar aquela oportunidade, ou ele espera as coisas melhorarem e faz uma subscrição. Mas aí, quando as coisas melhorarem, né, provavelmente aquela oportunidade que ele tinha já passou. Então, isso vai, de fato, de gestão para gestão. Tem aquelas que querem, que fazem de qualquer forma, né, mesmo com desconto pequeno, e tem aquelas que preferem esperar as coisas melhorar. Muito obrigado por assistir até aqui. Estes são alguns vídeos que vão potencializar seus investimentos.